Bom, é, tá rolando o primeiro seminário de História da Música da galera do curso Conservatório de Música Santa Cecília, turma de História da Música, e a gente vai começar a falar sobre o livro do Norbert Elias, Mozart, Sociologia de um Gênio. Antes da gente começar, vamos já registrar aqui no seminário a presença do Giovanni, Isadora, Nayane e Felipe Portugal Porém. Bom, vou introduzir aqui, né? Norbert Elias, ele era um sociólogo alemão, e ele era um cara que nasceu em Yugoslávia em 1897 e faleceu em Amsterdã em 1990. Era um cara aí, então, centenário, né? Quase centenário, né? Morreu com 92 anos. Bom, ele foi um dos mais prolíferos, talvez para mim, não sei para vocês, mas pela obra talvez vocês possam dizer depois. Mas, na minha opinião, ele foi um dos mais prolíferos sociólogos do período. Ele foi um cara que fugiu da Alemanha nazista, é um cara que eu tenho super apreço por ele, não só por ter visto ele na época da graduação, mas eu conheci ele, na verdade, na época da graduação, né, na primeira graduação, e foi assim, foi logo um boom. A primeira obra que eu li dele, e é a mais ícone para quem estuda história e estuda o período medieval e tal, foi o Processo Civilizador, e ele tem 2 volumes, o 1 e o 2. É um super livro, é um mega livro, para falar a verdade. E um cara que está sempre dizendo coisas que ainda estão aí na atualidade, né? Obras dele não são atuais até hoje. Bom, ele foi um dos caras que teve as obras mais acolhidas pela galera do darwinismo social. Que galera é essa? Né? A gente vai discutir isso, mas a gente também vai falar um pouquinho do livro, né? A gente vai misturar uma coisa, falar um pouco de nazista. Ele se exilou na França e depois as grandes obras dele, né? Só que ele era E aí, com isso, com o advento das redes sociais, parece que o Norbert Elias terem essa proximidade com o campo de visão do Elias, parece que deu um boom na obra dele. Okay? Bom, no Processo Civilizador, que é o livro que eu li dele primeiro, ele fala sobre o hábito da Europa. E é daí, mais ou menos, que ele tira essa questão, que ele põe um pouco no livro do Mozart, né, sobre o cotidiano da vida dos músicos na introduzida essa parte. Vocês acharam a leitura dele fácil, difícil, digo, por forma de escrita? Depois do segundo capítulo fica mais complicado. É? Sim. Porque a forma dele escrever, você acha? Uhum. Você acha, eu diria que talvez seria por causa de algumas expressões que ele usa do contexto da época dele. Aí fica tem muito disso no Elias também, né? Na questão, eu acho que tem os sociólogos, na verdade, de todos os que eu estudei, o Elias, ele é um dos caras que mais facilita esse acesso, pelo menos do período dele, tá? Para os sociólogos alemães. A gente tem uma grande parte dos sociólogos alemães que falam em termos que você tem que ficar. Você lê um trecho e fica 1 hora no dicionário procurando aquilo, procurando as referências. Lê outro trecho, vai mais 1 hora pro dicionário. O Elias, ele é bom, assim, pelo menos que eu vejo e que eu
que eu vi muito nessa obra do Mozart, pelo menos nas vezes que eu reli ela, né? Eu fiz essa releitura. Ele põe muita coisa de referência dele mesmo, né? E aí essas palavras que ele usa, não é que são palavras da época dele, mas são palavras que hoje estão em uso ainda dentro de um ramo acadêmico mais específico, tá? Dentro de um ramo acadêmico mais específico. Por exemplo, ele usa outsider, né, establishment, que são palavras que a gente não usa no cotidiano, mas a gente usa muito para escrever ainda. Tá? Eu mesmo me impostei de outsider, eu me apostei muito de outsider para poder escrever um artigo e assim deu super certo, né? Eu acho que essas palavras que a gente vai lendo assim no percurso vão substituindo legal. Você sentiu muita dificuldade, Adora, no segundo capítulo? No meu capítulo? Uhum. Então, ele falou, né, desses outsiders, teve uma coisa trecho que eu não entendi direito. Muito bem que estava querendo dizer. Uhum. Mesmo com explicação embaixo, que tem aqueles numerozinhos, né? Tem aquilo ali é referência bibliográfica, né? Por isso que eu falei que a referência bibliográfica ele joga para ele, né? Ele joga a referência para ele. E aí ele faz aí esse bem bolado, porque a galera aqui... O que acontece, gente? No meio acadêmico é assim, se você é de um ramo de pensamento, você vai ler os autores daquele ramo de pensamento. Tá? E, inclusive, você vai ler as obras daquele autor. Então, por exemplo, o Elias. Quem é a favor de darwinismo social, automaticamente vai ler muito Elias. Então, automaticamente, quando lê essa obra e vê essas referências embaixo, vai ligar ao que ele quis dizer no outro livro dele. Né? Então, é uma sequência de livros. Esses autores eles pensam assim, ó, eles têm uma linha de pensamento própria na hora de escrever. E a gente, como estudante deles, a gente tem que seguir essa linha de pensamento. É claro que a gente não vai pegar todos os livros do Elias para ler. Né? E aí ele põe essas pequenas notas de rodapé, que são notas para quem quiser ver, para quem quiser ler, tá aí. Mas vamos lá, sem mais delongas, porque eu não sei quanto tempo vai rolar aqui. Eu falei que eu já vou liberar um outro link para... o Nathan está pedindo para entrar. Legal, vou admitir ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui. E aí, porque eu não sei quanto tempo ainda eles vão me dar aqui, mas eu vou gerar um outro link aqui também, a gente vai continuar conversando sobre isso, né? Aí eu vou passar a bola para... Ei, Nathan, tudo bom? Seja bem-vindo. Bom, professor. Seja bem-vindo. A gente já introduziu, já começamos. Eu vou passar a palavra para a Nayane, para ela fazer os apontamentos dela. Tá? Vocês fiquem à vontade para fazer as anotações que vocês quiserem e aí depois a gente discute. Vai lá, Nayane, a bola é sua. Bom, do livro, de acordo com o livro, a morte do Mozart foi muito precoce, mas muito dessa morte não foi nem pela doença que ele foi acometido, tanto porque na época que ele viveu, não tinha mesmo aqueles recursos básicos que a gente precisa, porque qualquer doença você acabava morrendo. Mas o Mozart, ele acabou morrendo mais pelo seu fim triste da sua vida. Foi como se fosse uma depressão aguda. Uhum. Ele percebeu a vida dele indo embora com o sucesso dele em Viena, que não foi... Ele não alcançou o sucesso que ele precisava em Viena, e como ele já se sentia deprimido, até o afeto da esposa dele foi se esfriando por ele, porque, de acordo com o livro, ela tinha mais respeito pelo músico Mozart do que pela pessoa. Ele sabia de seu talento atípico, porém, essa visão foi muito afetada pela perda do sucesso. Afinal de contas, a tragédia do Mozart é facilmente, para seus ouvintes, oculta pelo caráter sedutor de sua música. No entanto, não é certo que se separe o artista do homem desta forma retrospectiva. Afinal de contas, deve ser difícil amar a arte de Mozart sem sentir um pouco de afeto pelo homem que a criou. Que é uma situação, é um ponto do livro que eu achei muito importante, porque muitas das vezes a gente gosta muito da obra como é que eu posso dizer?
da obra mesmo dele, só que a gente não chega a conhecer o que se passa no artista. Legal. Pode continuar. Eu posso... Pode O primeiro fazendo que a capítulo... gente. Pode fazendo que O a gente primeiro... vai anotando aqui. E aí no final a gente discute, beleza? Também tem uma referência a uma música que ele chegou a fazer, que tudo indica que no fim da vida ele estava num estado de solidão e desespero tão grande que ele sabia que morreria em breve. É o Hacking, né? Uhum. Aí fez referência a essa música que ele chegou a escrever e teve até uma ligação com o desespero dele. Uhum. O primeiro capítulo é muito curto, que ele só fala sobre porque o Mozart que desistiu. Aí a gente vai para o segundo capítulo, que é o dos músicos burgueses na sociedade de corte. Que às vezes a gente confunde essa sociedade de corte com a nobreza feudal da Idade Média, mas ela não é a mesma coisa, ela é um pouco diferente, mas ainda assim tem muito da antiga nobreza. Eu separei, fiz um resumo do segundo capítulo. Uhum. Deixa eu ver. Estudar a vida de Mozart tem um ponto muito peculiar, já que não falamos de um momento estático, historicamente falando. Não sei se deu para entender, tá certo? Uhum. Sim. E sim, o que chamamos de uma frase de transição. Afinal, ele era um representante musical do rococó ou do século XIX burguês? Essa pergunta não deve ser feita sem levar em conta os conflitos sociais da época, entre os interesses burgueses e os interesses da corte. Como burguês outsider, numa sociedade cortesã, lutou com tudo que tinha para se libertar dos aristocratas, com seus próprios recursos e por sua dignidade pessoal, mas perdeu a luta, como era de se esperar. Um burguês a serviço da corte, de um burguês a serviço da corte no final do período, onde o gosto da nobreza estabelecia um padrão para artistas de todas as origens sociais. Na geração de Mozart, um músico, para se manter como artista sério, tinha de conseguir um posto na corte ou suas ramificações, não tinha escolhas. Nos países protestantes também havia oportunidade de ocupar os cargos de organista ou regente de igreja, mas mesmo assim era vantajoso para um músico profissional já ter passado por um cargo de corte. Uma corte principesca era mais ou menos a corte que o Mozart fazia parte, se eu não me engano, ou Sim. Sim. É simplesmente o palácio do príncipe, e nessas os músicos eram tão necessários quanto os criados e também eram tratados como tal, chamados quase pejorativamente de criados de libré. Diferente da maioria dos músicos, o pai de Mozart não se satisfazia com a subsistência, mas foi obrigado a se curvar às circunstâncias que não podia escapar Em 1777, aos 21, pediu uma licença a seu empregador, príncipe bispo de Salzburgo, e partiu cheio de expectativas em outras cortes e outros lugares, onde apenas se frustrou. Foi quando retornou contra a vontade e desapontado a Salzburgo, onde foi nomeado como regente da orquestra e organista da corte. Vale lembrar que quando ele voltou, o Mozart nunca se deu muito bem com o príncipe bispo. Então, quando ele voltou, quem teve que mexer os pauzinhos para ele poder ser nomeado como regente foi o pai dele, que já tinha uma certa salvando ele, né? Trabalhava lá. O pai dele tá sempre salvando ele das borradas dele. A história inteira. Pode continuar. Não devemos também separar a influência desse acontecimento no músico ou em sua situação de pressão da sociedade da pressão da sociedade em que vivia. Os músicos da corte eram obrigados a se adaptar ao modo de vida cortesão. Hoje em dia isso é meio que naturalmente óbvio, se você for comparar as empresas, assim, quando você entra numa empresa, normalmente você vai ter que se adequar ao que a empresa
te manda fazer. Isso. Mas naquela época era bem diferente isso daí. Alguém tem alguma coisa a falar? Pode ir indo, porque o que eu vou fazer? O seu time abriu aqui e ainda tem 6 minutos. Aí Ok. eu tô gerando um novo link e aí quando você acabar, a gente encerra essa daqui, eu abro um novo link e a gente começa a discussão. Tá bom? Beleza. O célebre Gluck é um outro compositor da época também, um homem de origem pequeno-burguesa. É o Glank, né? O Glank. É Glank? É, Glank. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Um homem de origem pequeno-burguesa que absorveu as sutilezas dos padrões dominantes com grave verve tanto no gosto musical quanto no comportamento. Conseguia, como qualquer outro cortesão, fugir disso, sendo às vezes até grosseiro. Havia, portanto, não apenas uma nobreza de corte, mas uma burguesia de corte, que era também a classe do pai do Mozart. Ele era empregado do arcebispo, como eu já disse lá, porque foi ele que salvou o Mozart quando ele voltou, e era regente substituto da orquestra da igreja. E recebia mais ou menos o que um trabalhador operário das empresas do século XIX recebia. Mesmo vistos como serviçais nessa época, alguns músicos famosos se destacavam por talento e chegavam a ser tratados como iguais nas cortes. O que aconteceu com Mozart por um espaço de tempo bem pequeno, porque depois o talento dele meio que foi declinando, assim. O talento não, a fama. Mozart vivia numa situação de vida dupla entre burguês e corte. Muitos músicos dessa época viviam assim, e isso na maioria das vezes não era muito saudável para eles não, mas né? Ser músico naquela época não era brincadeira, não. Até hoje. Realmente. Pode continuar, né? O Mozart, em sua personalidade, assim, ele era uma pessoa bem direta. Ele odiava rodeios e essas coisas assim. Só que como ele vivia numa nobreza, ele era obrigado a se portar como tal. E isso irritava bastante as pessoas, porque ele não gostava, ele adorava, ele muitas das vezes era mal educado, tipo assim, em relação aos costumes da corte. Uhum. Porque eles eram cheios de puxar saquismo. O Mozart nunca teve uma relação muito boa com o pai dele. Eu acho que muitas vezes, muito disso é por causa da decepção com o músico, já que ele assumiu o papel de mestre na vida do Mozart, o que queria. Aí ele passou por várias cortes e mesmo assim não foi aceito. E quando ele voltou, o pai dele que teve que arrumar emprego para ele. Então é meio que uma decepção. Então o pai dele não se dava muito bem com ele. É aquele típico caso dos pais que se frustram com os filhos, aí fala, eu te dei tudo, eu te ajudei. Expectativa. Eles criam expectativa em cima do filho, querendo que o filho seja aquilo que eles querem, que eles gostariam, né? Acho que com o Mozart foi muito disso, assim. Tanto que a questão dele com o pai dele é mal resolvida, assim, eternamente, né? Os dois devem se encontrar no inferno, no céu, sei lá, e arrumar muitas brigas, porque eles têm uma questão muito mal resolvida aí. Desculpa. Não tem problema, não. O Mozart também não tinha um bom relacionamento com personalidade forte. O Mozart também não tinha um bom relacionamento com o príncipe arcebispo, de Salzburgo, se eu não me engano. Salzburgo. Que era onde ele ficava. Salzburgo. E isso muitas das vezes atrapalhou a vida dele, já que a fórmula pré-fabricada já que ele dependia inteiramente do príncipe.
A fórmula pré-fabricada sobre a ascensão da burguesia em decorrência de uma necessidade interna do desenvolvimento social na segunda metade do século XVIII, os problemas observáveis dos seres humanos são caracterizados por conceitos e classes rebaixadas a clichês como nobreza, burguesia, feudalismo e capitalismo, categorias como essas que bloqueiam o acesso a maior compreensão do desenvolvimento da música em geral. Isso aqui é mais relacionado, assim, à música, quando a gente vai falar sobre os músicos da época ou de algum lugar assim, a gente tem que levar em conta os conflitos sociais da época, porque senão tudo perde sentido. Ok, só deixa eu te interromper um minutinho, porque Uhum. a tela vai encerrar e eu vou liberar um link novo, tá? E aí vocês entram. Eu vou marcar de vocês entrarem 5 para as 8, pode ser? Pode. São 7h37. Pode ser, Natan? Pode. Natan. Só aqui, pode sim. Tá, pode ser, ô Giovanni? Pode ser sim. Portugal? Tranquilo. Ok, Só uma pergunta, vai ser disponibilizado por onde? entendi. O link... Eu vou mandar no grupo do WhatsApp e aí eu peço a Isadora te mandar. Ok, obrigado. Tá bom? Não, obrigado. Daqui a pouco, gente.